Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar de um assunto bem interessante onde ele nos fala sobre a introdução à análise combinatória. Ou seja, vamos inicialmente conhecer cada elemento e cada ferramenta que forma justamente a análise combinatória, além de verificar as suas características de reconhecimento. Então olha só, primeiro nós temos aqui o princípio multiplicativo, ou é comumente conhecido como princípio fundamental da contagem, ou PFC. O princípio multiplicativo, ele se trata quando você tem que fazer uma escolha. Então, por exemplo, eu tenho aqui um pão, onde eu vou montar um sanduíche, e tenho 3 tipos de queijo. Queijo suíço, queijo prato e queijo cheddar. Além disso, eu quero também colocar alguns legumes, tá? Então, o princípio multiplicativo me mostra justamente isso. De quantas maneiras diferentes, por exemplo, eu posso montar esse sanduíche de modo que eu me alimente com ele. Então, verifique que, como nós temos 3 tipos diferentes de queijo, eu tenho, então, 3 elementos. E como eu tenho 3 tipos diferentes de legumes, eu também tenho 3 elementos. Logo, então, 3 vezes 3 é igual a 9. O que isso quer dizer? Quer dizer que, fazendo um sanduíche onde eu pegue um tipo de queijo e um tipo de legume, eu consigo me servir de 9 maneiras diferentes. Então, geralmente, a análise combinatória é isso. É você analisar e verificar de quantas maneiras diferentes e possíveis você pode conseguir uma determinada situação. Uma outra maneira bem bacana de trabalhar a análise combinatória é com a permutação. E aqui vamos falar sobre a permutação simples. Bem, a palavra permutar significa trocar reciprocamente, ou seja, permutar é trocar. Uma situação de permutação é essa aqui que eu estou colocando no desenho. Imaginemos que eu tenha 5 pessoas sentadas numa fila de cadeiras, onde essas pessoas foram participar de uma entrevista de emprego. E aí a pergunta é a seguinte: de quantas maneiras diferentes essas pessoas poderiam se sentar em fila? Então o que acontece? Repare que nós temos 5 pessoas para 5 lugares diferentes. E 5 lugares possíveis, lógico. Então, se a gente fizer uma troca, nenhuma pessoa delas vai ficar em pé e também não vou ter nenhuma cadeira vazia. Então, quando essa quantidade ela é igual, a gente trabalha a permutação. Uma outra possibilidade é a permutação com repetição, onde a ideia é basicamente igual à permutação simples. A diferença é que a gente vai ter repetição. E aí eu posso pensar o seguinte: um sorvete, onde eu vou me servir com 2 bolas, 3 bolas, e de repente eu posso repetir sabor. Então aí é a permutação com repetição. Também temos a permutação circular. Atenção, eu coloquei aqui no desenho, imaginando aqui um círculo ou uma mesa circular, onde nessa mesa estão sentadas 4 pessoas. E aí, essas 4 pessoas, elas podem trocar de lugares entre si, logicamente, dentro da mesma mesa. Mas o que vai acontecer? Por mais que eu tenha colocado uma mesa circular aqui, e o nome da permutação também seja circular, nada impede de essa mesma ideia de resolvermos uma permutação circular, ela seja aplicada a uma mesa quadrada ou retangular também, tá? É só para que você tenha ideia o seguinte: que essas pessoas ou quaisquer elementos, eles ficam trocando de lugar em torno de algum objeto, ok? Quando acontece isso, aqui no caso a gente trabalha com a permutação circular. E o modo de calcular a quantidade de possibilidades em que essas pessoas podem se sentar em lugares diferentes é determinado pelo fatorial de n-1, onde o valor de n é justamente a quantidade de pessoas. Aqui vamos falar agora sobre arranjo. Arranjo é quando a ordem importar, ou seja, quando a ordem importar, usamos arranjos. Que ordem? A ordem de disposição dos elementos. Vamos supor que eu tenho aqui uma competição de atletismo, por exemplo, certo? Então aqui eu vou ter o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado. Vamos supor então a seguinte situação: eu tenho
8 competidores numa competição de atletismo e eu quero saber de quantas maneiras diferentes elas poderão formar o pódio, onde o pódio é justamente essa escadinha onde elas ficam em cima dela. E aí, nesse caso, o que acontece? Por que a gente trabalha com arranjo? Porque, por exemplo, se esse carinha aqui foi o campeão e esse outro aqui foi o segundo colocado, se eles trocarem de lugar, automaticamente o pódio também mudou de situação, mudou o seu contexto geral. Por quê? Porque agora o campeão é outra pessoa e não a que estava aqui anteriormente. Então perceba que quando a gente troca elementos de lugar, o contexto geral ele muda. Deixa eu te mostrar uma outra situação também. Vamos supor que eu tenho o número 123, ou seja, esse número é formado pelos algarismos 1, 2 e 3 nessa ordem. Mas se de repente eu pegar os mesmos algarismos, mas trocar a sua ordem, por exemplo, eu vou pegar agora o número 321. Repare que desse número para o de baixo, eu não mudei os seus algarismos, continuam sendo os mesmos. Então quer dizer, aqui eu usei o algarismo 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Mas, se nós analisarmos aqui o contexto geral, o número de cima vale 123. O número de baixo vale 321. É o mesmo número? Não. Por quê? Porque eu troquei a ordem dos elementos e com essa troca, automaticamente, nós também mudamos o contexto geral da coisa. Então, quando existe essa troca de elementos dentro de uma situação onde essa troca ela influencia no contexto geral, aqui a gente trata de arranjo. E, finalmente, vamos conversar aqui sobre combinação simples. O que é a combinação? Quando a ordem não importar, usamos combinação. Ela é, na verdade, o contrário do arranjo. Por quê? Porque aqui, vamos pegar a seguinte situação. Eu tenho aqui 5 pessoas, certo? Onde, de repente, eu tenho várias pessoas e quero formar um grupo justamente de 5 pessoas. Mas, para formar esse grupo, eu vou sortear essas pessoas. Então, vamos lá. Na ordem do sorteio, vamos lá. Peguei primeiro essa pessoa que está aqui de rosa. Por segundo, no sorteio, lógico, essa pessoa que está em azul. Terceiro, essa pessoa em verde. Em quarto, essa pessoa em amarelo. E em quinto, essa pessoa mais clarinha aqui, certo? Então, essa foi a ordem de escolha. Como eu escolhi 5 pessoas, está dentro do que eu queria. O que eu queria? Eu queria um grupo de 5 pessoas. Mas, vamos supor que o sorteio foi um pouco diferente. Ou seja, primeiro eu sorteei, saiu essa pessoa amarela. Segundo, essa pessoa aqui mais clarinha. Terceiro, a pessoa em verde. Em quarto, a de azul. E em quinto, a pessoa de rosa. Então, quer dizer que, reparem que a ordem de escolha das pessoas, ela foi diferente. Por quê? Porque o sorteio foi diferente. Mas, embora a ordem tenha sido diferente, o grupo não se alterou. Até porque o grupo continua sendo das mesmas pessoas. Tá legal, pessoal? E aí a gente consegue reparar que, quando a gente trabalha com análise combinatória, a gente envolve números em ordem e em multiplicação. E em algumas situações a gente vai utilizar aqui o nosso triângulo de Pascal, onde esse triângulo de Pascal, reparem que nós começamos do número 1 e a partir dele eu tenho sempre a soma de um número com o anterior a ele para descobrir o próximo. Como assim? Reparem que aqui eu tenho 1, depois 1 e 1. Na próxima linha, olha só, 1 mais 1 é 2, que vai dar aqui o próximo, 1 mais ninguém é 1. E assim a gente vai seguindo e achando sempre os próximos, tá? Esse triângulo de Pascal, ele será muito útil em situações que envolvam também a análise combinatória. Então, nessa aula nós trabalhamos aqui justamente a introdução à análise combinatória, onde nós conhecemos cada uma das ferramentas que compõem o seu conhecimento. Sendo assim, então, muito obrigado pela atenção, fique à vontade para tirar foto do quadro e tchau!